Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. O Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, que fala com o Brasil e do mundo. E hoje nós temos a presença que nos orgulha e honra de Altair Antonizotti, diretor da Agrocultivo, que vai contar um pouquinho para nós das suas experiências, das expectativas, das perspectivas da hidroponia no Brasil e no mundo. Olá, Altair, agradeço aí a gentileza de aceitar o nosso convite. Olá, Roberto. Boa tarde a você, a todas as pessoas que vão assistir este Hidrocast. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Eu lhe agradeço imensamente por me dar esta oportunidade de estar com você. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e que a gente vai trocar algumas informações e algumas ideias muito boas para o futuro da hidroponia no Brasil hoje, né? Perfeito. Bom, Agrocultivo, uma marca de valor, empresas entregam produtos, marcas entregam valor e a Agrocultivo está conosco desde o início da revista Hidroponia e hoje nos apoiando, seguindo nesse processo com a plataforma Hidroponia. E, Altair, eu gostaria de inicialmente já te perguntando um pouquinho, quem é o Altair? Conta pra gente das tuas experiências, enfim, que a gente possa estar compartilhando um pouco dessa história. Roberto, eu sou Altair Zotti, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado no ano de 1992, já com uma larga experiência no segmento de agronomia, né? Desde que eu me formei, sempre trabalhei nessa área de cultivo protegido. Iniciei a minha experiência na região de Atibaia, no estado de São Paulo. Durante 5 anos eu trabalhei nessa região como sendo um homem de vendas e assistência técnica aos produtores de flores, frutas, hortaliças e morangos, né? E depois de 5 anos eu fui para a indústria. E depois desses 5 anos eu fiquei mais 20 anos praticamente trabalhando, sempre focado em melhores soluções para melhores cultivos. Ou seja, soluções voltadas aos clientes de hidroponia, de flores, né, e morangos, né, sempre tentando levar as melhores soluções técnicas aos produtores, né? E a partir do ano de 2010 a gente montou a Agrocultivo, que hoje ela é uma empresa de comércio, importação e serviços aos produtores de todo o Brasil, né? Hoje nós atendemos todo o mercado brasileiro com as nossas soluções de produtos e serviços, né? E quando é que entrou a hidroponia na tua vida, na tua história, na história da Agrocultivo? A hidroponia, ela é uma coisa bem interessante. Ela começou há uns 15 anos atrás, né? Alguns produtores na região de São Paulo, né? Eles começaram a desenvolver tecnologias de hidroponia. Inclusive, a gente tem alguns clientes hoje que são os pioneiros que investem bem nas soluções de hidroponia FTE, em cultivos de alfaces, em cultivo de tomates, somente na água, né? Então, eles seguem o desafio de produzir outros cultivos, né? Além do tomate e das folhosas, né? Mas a hidroponia é um mercado muito crescente e cada vez mais os produtores se estruturam para fornecer
mais volume e mais qualidade, né? O desafio é realmente a distribuição, né? Quanto mais os produtores conseguirem aumentar o shelf life do produto deles na ponta, eu acho que é mais crescente a área hidropônica, né? E o apelo da hidroponia, Altair, qual é o apelo hoje, no teu entendimento, com relação a recursos, a tecnologia, as exigências que o próprio setor e o próprio mercado estabelecem para o produtor? Como é que tu vê esse cenário? Quais são as expectativas e perspectivas desse cenário? Então, hoje, o ser humano está cada vez mais exigente em querer um produto mais saudável, né? Então, a hidroponia ela entra muito bem nessa questão de solução de um produto mais saudável e menos riscos ao meio ambiente e também à saúde das pessoas, né? E as pessoas buscam cada vez mais um alimento saudável e tudo que é hidropônico ou que é um semi-hidropônico e ele está baseado no cultivo protegido, o agricultor ele consegue cada vez mais redução de uma série de riscos, né? E cada vez mais é um alimento puro e saudável, né? A questão da hidroponia, inclusive, é muito oportuno, a questão da nuvem de gafanhotos, né? Sem Que se dúvida. aproxima da fronteira do Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai. Certamente a hidroponia atua como um defensivo natural, né? Dessa ameaça que está presente aí. Sem dúvida. O cultivo protegido já é uma solução que já protege, né, de todos os intempéries, né? E um deles são as pragas, né? Além dos ventos, além do frio, do calor, né? E hoje, cada vez mais os agricultores eles vão buscar segurança na produção, né? E além da segurança na produção, um produto saudável, né? Porque ele vai conseguir agregar valor nesse produto dele, né? E depois vem uma marca forte, uma boa cadeia de distribuição. Acho que esse é o pulo do gato ainda com uma solução de longevidade, né? Quanto mais funcionar a cadeia de frio no processo, né? Mais todos vão ganhar, desde agricultor até quem consome o produto na ponta, né? E a grande sacada da hidroponia é que ela precisa se adequar aos microclimas. Nós temos diferentes microclimas no Brasil e há uma necessidade há necessidade de uma gestão adequada para isso. Exatamente. Hoje se cultiva alface hidropônica de norte a sul, né? Tem clientes em Rondônia, Roraima, como tem clientes no Rio Grande, Centro-Oeste, né? E diferentes formas de cultivo. Estão se adaptando e se criando sistemas de cultivos novos, com plástico, sem plástico, com tela, sem tela. Então, assim, se busca cada vez mais conhecer 100% do microclima dessa região, que é onde vai se produzir, para se colocar as melhores soluções para ele conseguir ter o melhor resultado possível, né? Então, a hidroponia é um processo sem volta, né? Porque a gente que acompanha a evolução vê que ainda estamos engatinhando, ainda existe muito potencial de cultivo de sistemas hidropônicos ou semi-hidropônicos. Estamos aprendendo tanto na questão nutricional como na questão de melhores sistemas de cultivo, né? A Agrocultivo ela é uma empresa que sempre busca esse tipo de inovação, né? E a gente sempre acreditou e sempre acredita em novas formas de cultivo, porque nas indas e vindas, em viagens feitas para Israel, para Espanha, né, para a Holanda, a gente observou muitas
formas diferentes de cultivos conforme as necessidades de cada local, né? Adequadas. Adequadas, né? Então, hoje existem muitas tecnologias que já estão sendo implantadas lá fora e a gente está implantando as mesmas aqui no Brasil e adaptando, né? Adaptando a realidade nossa ao capital de investimento que o nosso cliente tem, né? Então, o brasileiro ele consegue ser muito criativo, né? Os produtores brasileiros eles são muito criativos em criar soluções para os negócios que eles tenham, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Tu apontava agora mesmo a questão de combate a pragas, tecnologia, e existe uma expressão que fala que no Brasil se gasta muito dinheiro em combate a pragas e se investe pouco em tecnologia, em tecnificação. Como é que tu vê essa expressão no cenário do mercado nacional? Isso é uma coisa que realmente, desde que se buscou a cultivar em algum sistema de cultivo, ou estufa, ou viveiro, a gente sempre tentou mostrar esses riscos da praga, né? E a questão do custo de investimento hoje, em termos de solução, hoje já existem, né, aditivos especiais que são colocados em telas e plásticos que ajudam a diminuir um pouco essa influência da luz ultravioleta sobre os vetores, né? Então, além do processo mecânico de reter a praga através de uma tela, já existe hoje alguns aditivos que são colocados nos filmes e nas telas que ajudam a inibir mais a entrada da praga no sistema de cultivo protegido. É uma maneira a mais que os agricultores vão conseguir, além de produtos biológicos e fisiológicos, né, trabalhar cada vez mais uma solução integrada, né, porque cada vez mais o mundo fala da integração do microclima com softwares de gestão que monitoreiam cada vez mais o microclima do ambiente das estufas, com o controle das pragas, o controle biológico das pragas, ou através de produtos à base de predadores, né, ou insetos predadores, ou alguns fungos que atuam em cima dos próprios fungos. Então, hoje, cada vez se fala mais, o mundo moderno se fala cada vez mais em um produto saudável, integrando todas essas soluções de cultivo protegido 100% sustentável, desde do sistema de recirculação da água, né, desde o sistema de recirculação da água, aproveitamento da água, do sistema de aquecimento ou resfriamento com energia fotovoltaica ou próprio algum outro tipo, o sistema de reaproveitamento da solução nutritiva e com um sistema altamente eficiente de controle, né? Isso tudo é um futuro que vai chegar. Entre 10, 15 anos, a gente vai ter cada vez mais estufas tecnificadas desta maneira, como temos na flor. O sistema hidropônico ou semi-hidropônico vai para esse caminho também no Brasil, né? Mas a gente percebe que tudo isso somente é real e é eficiente com um manejo adequado, ou seja, o produtor comprometido em que o ambiente da estufa não é o local de passeio, não é o local de visitações, é um ambiente de produção que precisa estar absolutamente vedado. Sem dúvida, esse é o ponto número 1, né? Cada vez mais a indústria da agricultura é mais tecnificada e as exigências cada vez são maiores. É importante prevenir e diminuir os riscos, né? Porque a gente sabe, um trips, por exemplo, um trips por metro quadrado dentro de uma estufa, ele já está em nível de dano, porque ele se prolifera muito rápido, né? Então ele prejudica muito as plantas. Então o homem
pode levar com a maior facilidade um TRIPS para dentro de uma estufa, né? Exatamente. Mas o que temos observado é que os produtores eles têm buscado cada vez mais se tecnificar e olhar para os sistemas de cultivo semi-hidropônicos, né? A gente tem clientes que cultivam pimentões há 20 anos, que começaram na terra e hoje eles migraram da estufa de madeira para a estufa metálica, já começaram um processo de climatização dessa estufa com plásticos de melhor qualidade, com telas de melhor qualidade, o melhor sistema de cultivo, cortinas laterais, sombreamentos móveis, nebulização, e ainda assim, eles não pararam a tecnologia, eles estão enxergando que cada vez mais eles precisam tecnificar, buscando um sistema de cultivos em canaleta para entrar no sistema semi-hidropônico, sistema de cultivo fechado, introduzindo estufas climatizadas, estufas que se controla a temperatura com pad fans. Então, assim, o momento, né, e a necessidade está fazendo cada vez mais os agricultores buscarem, porque está cada vez ficando mais difícil de se produzir ao campo aberto, sabe? Os riscos são muito grandes e cada vez mais difícil se ganhar dinheiro. Então, tem que se ter segurança de se ganhar o dinheiro e tem que fazer das melhores maneiras possíveis, né? Segurança alimentar, sem ameaças e tudo mais. Eu te peço licença, Altair. No próximo bloco, nós vamos falar sobre semi-hidropônico e hidropônico. Vamos abordar um pouco esse tema, pedindo agora um intervalo para chamar os nossos comerciais. Você está ouvindo o Hidrocast, um podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. AXO, instrumentos de medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a AXO na sua medida certa. Equipamento de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Voltamos agora com o segundo bloco do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Oferecimento de Agrimilênio, fertilizantes especiais e AXO, equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Todos eles participam do catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia, junto com a Agrocultivo, empresas que são marcas de valor da plataforma Hidroponia. Mas antes do intervalo, Altair, nós falávamos, tu fez a menção de semi-hidropônico, né? Sim. E hoje, na verdade, há uma uniformidade, uma demanda de uniformidade em hidroponia. E hidroponia é tudo aquilo que não depende da nutrição vinda do solo, é uma nutrição oferecida por mecanismos técnicos que geram essa nutrição para a hidroponia. E o morango é um processo que era conhecido como semi-hidropônico, mas sem dúvida, um processo hidropônico. E você está muito inserido nesse processo e na disseminação do cultivo do morango no Brasil.
Como é que tem sido, qual é o cenário do morango hoje? Bom, agrocultivo como um importador hoje das mudas de morangos da Viveiros Califórnia da Espanha, através da empresa Agrovivaz, que é uma empresa do grupo Agrocultivo, nós começamos esse ano, finalizamos o 4º ano de importação das mudas da Espanha, mudas frigos congeladas da Viveiros Califórnia. O que temos observado? Se nós pegarmos o Rio Grande do Sul mesmo como referência hoje, eu acredito que 60%, 70% do morango hoje no Rio Grande do Sul já deva estar sendo cultivado em processo de semi-hidropônico, que é o processo de cultivo em bolsas ou canaletas dentro das estufas em sistemas elevados, que nós falamos, né? Então, o Rio Grande do Sul foi pioneiro e cada vez mais se cultiva nesse sistema, né? E com o que se cultiva hoje no Sul, se usa muito a turfa, né? Os substratos à base de turfa e casca de arroz ou vermiculita é o que predomina hoje no mercado, né? Mas junto com esses substratos, também está aumentando muito o cultivo em substratos à base de fibra de coco, né? E o que temos observado em Minas, Espírito Santo, Ceará, Bahia, está cada vez mais aumentando o sistema semi-hidropônico, né? Além dos slabs e das canaletas, hoje os próprios produtores estão cada vez desenvolvendo mais sistemas econômicos, porque o desafio é o quê? Cultivar morango é muito fácil. Quanto mais o produtor conseguir produzir por planta por metro quadrado e diminuir o seu custo de produção, mais dinheiro vai sobrar para ele. Então, o desafio hoje tem sido desenvolver sistemas de cultivos mais econômicos, né? Então, o produtor ele é muito criativo em cultivar hoje o morango. E quais são esses sistemas que estão sendo criados? Hoje, além do sistema de slab, que é o mais tradicional, perfeito, existem sistemas de canaletas suspensas, né, à base de polietileno, ou canaletas de plásticos coextrusados branco, preto, que são estruturas um pouco mais econômicas, mas que os produtores conseguem também cultivar os morangos com um substrato de boa qualidade. Temos visto cada vez mais entrar a turfa também, né? Cada vez mais se entra turfas importadas e turfas nacionais, e a fibra de coco. E o produtor garante muito a produção com esses substratos, entendeu? Mas perfeito. O grande desafio hoje é o desafio nutricional. Se você tem uma muda de muito boa qualidade, você tem que dominar o sistema de cultivo, que é o sistema de nutrição. Esse é o grande desafio de qualquer cultivo semi-hidropônico ou hidropônico. Dominar a curva de absorção da planta, saber realmente os momentos que tem que se trabalhar os nutrientes certos, em nitrogênio, fósforo e potássio, e com os microelementos associados ao ajuste de pH e EC. Isso é o grande desafio. É o desafio técnico, né, a assistência, né, de profissionais capacitados que vão ajudar os produtores a cada vez mais conseguir o resultado de produzir no processo semi-hidropônico, né? Hoje, nós estamos tentando introduzir sistemas de cultivos em canaletas suspenso no morango. Já existem fora do Brasil alguns sistemas de cultivo elevados móveis também, que são tecnologias mais investimento por metro quadrado. Os produtores estão saindo de 80 mil plantas por hectare para ir para 200 mil plantas por hectare,
Só que, assim, isso demonstra um investimento muito mais alto. Então, eu acho que vai vir essa hora, mas eu acho que ainda a gente está num processo evolutivo, né? Os produtores estão aprendendo a sair de sistemas de cultivo em solo, indo para sistemas suspenso, está se melhorando os tipos, os modelos das estufas, e junto com o modelo das estufas vão estar vindo outros problemas que eles vão ter que começar a controlar, ou problema de excesso de radiação, ou problema de muita ventilação. Então, tudo isso vai ser um processo evolutivo. Como passou no tomate, como está passando no pimentão, eu acho que o morango vai chegar um momento que cada vez mais vai se produzir mais por metro quadrado e mais plantas por metro quadrado. Quanto mais planta por metro quadrado, mais o produtor vai conseguir ter mais resultado, porque hoje já tem sistemas que trabalham com até 20 plantas por metro quadrado, né? Então, saindo de 6 plantas por metro quadrado para 20 plantas por metro quadrado, você quase vai dobrar a produção na mesma área, né? Então, triplicar a produção na mesma área. Perfeito. Esse é o desafio do futuro, sabe? E as canaletas, os sistemas suspensos, os sistemas móveis, são todas ferramentas que vão fazer com que o produtor consiga produzir muito mais por metro quadrado, que é o que se faz hoje no tomate, né? O Brasil também vem nessa evolução de produzir 70 quilos de tomate por metro quadrado, que é o que se produz fora do Brasil. Em alguns países se produz 70 quilos por metro quadrado. Hoje, no Brasil qual é a capacidade? No Brasil, a gente hoje já está conseguindo tirar 30 quilos por metro quadrado, sabe? A gente tem exemplos de alguns profissionais, por exemplo, o próprio professor Alvarenga, que é um parceiro nosso, né? Marco Alvarenga. Já cultiva. Ele até teve uma live há poucos dias. Ele está cultivando hoje os tomates dele tudo em sistemas de canaletas, né? E hidropônicas, né? Então, ele está investindo em sistemas de nutrição eficientes, está fazendo a curva de nutrição muito bem feita, ele está conseguindo tirar até 30 quilos por metro quadrado, né? Isso é um índice, um desempenho considerável, né? Considerando a nossa tecnologia. Mas a gente falava agora mesmo, Altair, sobre essa evolução e o aporte que o produtor precisa para fazer essa escalada de qualidade, de qualificação. E nós temos aí uma série de entidades, organismos públicos nos dando suporte para os produtores na questão de assistência técnica. Os nossos organismos estão habilitados, estão preparados para atender essa demanda, essa necessidade que o produtor tem de assistência técnica? Então, nós temos acompanhado, né, em alguns estados, hoje existem muitas empresas especializadas em dar assistência técnica aos produtores, mas nós temos observado alguns órgãos do estado, como a própria EPAGRE em Santa Catarina, é um órgão do governo muito atuante e que tem feito um processo de capacitação e capacitação e assistência técnica aos produtores, né? Eles têm feito um processo de capacitação muito bom, tanto a EPAGRE como a própria Emater no Paraná, a Empaer, né? A gente tem observado um trabalho muito bacana em São Paulo, do próprio Senar, junto com o próprio Sebrae, em ajudar a ensinar o produtor a se tornar cada vez mais um empresário do agronegócio, né? Então, temos observado que a própria Embrapa também tem apoiado um pouco mais a questão de desenvolvimento e pesquisa um pouco nessa área de cultivar. Ela está começando a fazer alguns trabalhos de melhoramento genético também no próprio morango, sabe? Então, a gente tem visto que está tendo
um bom apoio dos órgãos do Estado, mas é claro, a gente enxerga que falta muita verba, né? O Brasil está num momento que não está tendo muito recurso, né? Mas uma das coisas que eu acho que o Brasil ainda perde muito, Roberto, que eu acho que isso é uma coisa que tem que ter uma união um pouco mais forte e um pouco mais de lobby junto ao governo com relação a abrir fronteiras com tecnologias, né? Isso é uma coisa que deixa o Brasil perder muito frente aos outros países, porque o Brasil é um país muito protecionista, ele quer proteger da melhor forma as indústrias, mas a gente enxerga que a indústria brasileira ela não consegue acompanhar a tecnologia que tem hoje na Europa, em Israel, no próprio México, Estados Unidos. A gente fica um pouco a desejar no que está relacionado a cultivo protegido, né? Se você pegar países o próprio México, o governo incentiva a implantação de grandes projetos, ele abre o mercado à tecnologia, subsidia, e ainda ele faz a tecnologia entrar com menos custos de impostos, né? Perfeito. Isso é um grande problema hoje no Brasil. A gente fica muito atrasado a perder tempo com coisas que já estão sendo desenvolvidas lá fora há 20, 30 anos. Então, isso nos torna um pouco atrás do desenvolvimento tecnológico. A gente está sempre 20, 30 anos atrás da tecnologia. A não ser, a gente sabe que hoje em grandes culturas a gente está muito desenvolvido, mas em algumas áreas, principalmente na nossa área de cultivo protegido, tem muita tecnologia lá fora que não consegue chegar aqui porque é muito cara e os impostos inviabilizam isso. E o governo precisaria isentar isso, né? Precisaria ter uma equipe mais forte atuando lá junto ao Ministério da Agricultura para realmente ver coisas que são importantes para fazer o desenvolvimento tecnológico do país no que está voltado para o agronegócio, né? A gente vê o Brasil como uma fronteira agrícola, a gente está muito bem posicionado nos mercados de grãos, nos mercados de frango, no mercado de suínos, no mercado de bovino, né? Mas na nossa área, especificamente no cultivo protegido, a gente ainda está muito distante de se tornar um país de exportação, né, de alimentos, né, nesse produtos mais frutas, hortaliças, é um pouco mais complicado, né? E a contribuição que o Brasil... Desculpe, e a contribuição que o Brasil pode oferecer para os países do entorno da América do Sul, como Paraguai, como Venezuela, enfim, como é que a gente pode entender esse cenário de contribuição, de cooperação com os países da América do Sul? Uma coisa que eu vejo que é um pouco positiva, né, nessa cooperação o acordo de livre comércio com o Mercosul é um acordo que funciona e que é muito bom. Só que, assim, no meu ponto de vista, ele é muito pouco aproveitado. Ele poderia ser muito mais aproveitado porque tem tecnologia aqui que serve para eles lá e tem coisas deles que servem para nós. Isso é uma coisa que está sendo pouco explorada. Poderia ser muito mais explorado essas tecnologias daqui para lá e de lá para cá, só que, assim, existe uma barreira. Alguns países, por exemplo, o próprio Peru, que hoje é uma fronteira agrícola muito evoluída, e o Chile, que também é uma fronteira muito evoluída na fruta, eles estão fechados no Mercosul. Hoje o Brasil está só com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, e assim, são países que não é que não representam, são países que não têm cultura de exportar, né? O Brasil precisa se aproximar mais desses países com cultura
de exportação pesada, como o Chile. Pra você ter uma ideia, eu tive no Peru em 2008, a primeira vez. O Peru só era conhecido pelo cultivo de aspargo, exportação de aspargo. E agora, 10 anos depois, 2018, o Peru se tornou um dos maiores exportadores de uva de mesa sem semente, de arándano, que é o mirtilo, romã, uva, né? Arándano, mirtilo. Então, assim, ele se tornou um polo muito pesado de produção para exportação para a China. Para você ter uma ideia, ele em 10 anos ele conseguiu abrir o mercado da China se posicionando muito bem. Em curto espaço de tempo. E por curtíssimo. E assim, o Brasil hoje, ele está muito atrasado. Você pega ali, por exemplo, o próprio arándano, a framboesa. A framboesa, eu como importador, a gente não tem uma RP para liberar a framboesa, para importar a framboesa. Não se pode trazer variedades de framboesa de fora, sendo que a Europa toda já produz framboesa, a Inglaterra é líder no negócio da framboesa, e o Chile e o Peru hoje são países que produzem muita framboesa, muita cereja, muita amora, muito mirtilo, e o Brasil hoje ninguém sabe o que são essas frutas. Você vai comprar uma fruta dessa no mercado, é um absurdo de caro, e a gente tem um potencial tremendo para produzir, para exportar, e não se abre as fronteiras para se cultivar framboesas no Brasil. É um absurdo, né? Então, a gente tem pouco clima... conhecida no mercado. a gente tem clima, mas assim, é pouco conhecida porque não se abriu as portas. A partir do momento que se abre as portas, você vai enxergar que existe muito consumo, né? Muito consumo, e vai se tornar um hábito das pessoas comerem também esses produtos, né? Essas frutas, né? Porque cada vez mais as pessoas querem uma alimentação mais saudável à base de hortaliças, à base de frutos, né? De frutas, e cada vez mais isso vai se tornar uma qualidade de vida e longevidade, né? Não tenho dúvida. Como tu começaste mesmo essa participação, falando da qualidade do alimento que a sociedade está pedindo. Mas nós temos um tempo, o nosso tempo está sinalizando, e eu gostaria de ouvir de ti, Altair, uma mensagem com relação à hidroponia, uma mensagem para o produtor hidropônico, nesse Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia para o Brasil e no mundo. Bom, a mensagem da Agrocultivo aos produtores hidropônicos é que perseverem e acreditem em novas tecnologias, que reinventem o negócio deles, cada vez mais criem marcas fortes e agreguem valor às marcas, e cada vez mais trabalhem a distribuição, parcerias com grandes redes, e trabalhem em cima da qualidade e em cima da cadeia de frio. Cada vez mais fazer o produto chegar ao ponto de venda e exigir que o ponto de venda também trabalhe bem o produto final. Isso acho que é um ponto de equilíbrio muito bom para todos, porque todos vão ganhar, né? A gente evoluiu muito nesses anos, mas ainda tem muito espaço, e os produtores não param de investir. A gente que acompanha os produtores de hidroponia, eles cada vez investem mais e buscam mais tecnologias, né? Muito bem. Esse é o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia no Brasil e no mundo. Oferecimento de Agromilênio, fertilizantes especiais, e Axo, equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Marcas de valor da plataforma Hidroponia, todas elas estão dentro do catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Juntamente com Agrocultivo, marcas de valor, empresas entregam produtos, marcas entregam valor. Muito obrigado, Altair, por mais essa participação. Certamente nós teremos aí outras oportunidades, e gostaria já de te convidar para as próximas oportunidades, porque temos muito a discutir, a conversar e estimular o desenvolvimento da hidroponia no Brasil e no mundo. Grande abraço, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui sempre que for
necessário para ajudar e contribuir no crescimento da hidroponia no Brasil. Um grande abraço. Tchau. Um grande abraço, Altair. Muito obrigado a essa audiência e até o próximo programa Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.